Graça e paz, igreja. Glória a Deus. Antes de eu começar a palavra, eu queria deixar um recadinho. Que nesse sábado, o Ministério de Jovens vai estar fazendo uma vigília aqui na igreja. Então eu quero, você pai, eu quero falar um pouquinho sobre o que vai ser feito nessa vigília. Toda a oferta arrecadada nessa vigília, irmãos, a gente, os jovens, vamos destinar para a igreja de Santa Fé. Então eu quero que você, pai, que está aqui nessa noite, que entenda a importância de ofertar, a importância de abençoar a obra de Deus, de ser um missionário na casa do Senhor, vai lá, abençoa a vida do seu filho e diga: essa aqui é a oferta que você tem para você ofertar, para que nós possamos abençoar a obra em Santa Fé. Amém? Então, sábado, às 18 horas, começa uma vigília. Irmão, não traga o seu filho às 18h20, 18h30, às 18 horas nós estaremos abrindo a vigília, com uma abertura maravilhosa, algo da parte de Deus. Então, marca lá na sua agenda, coloca lá no seu telefone o despertador, para você lembrar e trazer ele, tá? Se seu filho não tem como vir, irmão, lembra que você é o primeiro interessado em trazer ele para a casa de Deus, para ele ser ministrado, para sentir a presença do Senhor, para viver isso, que quem sabe você, com a maturidade que tem, já vive. Amém? E eu hoje, nessa noite, quero trazer uma palavra. Quem sabe o livro que nós vamos ler, quem sabe a passagem que nós vamos ler, seja tão conhecida. Acredito eu que se não é a segunda, a terceira ou a primeira mais conhecida da Bíblia, Evangelista Pascoal, está entre as primeiras ali. Eu quero que você abra a Bíblia no livro de Salmos, nos Salmos de número 23. Quem sabe você conhece de cor e salteado esses salmos. Quem sabe você agora nesse momento disse: eu não preciso nem abrir a Bíblia, porque eu já sei o que está escrito ali. Mas a palavra de Deus se renova todos os dias. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Eu tenho certeza que ela vai falar com alguém aqui hoje. Livro de Salmos, Salmos de número 23. A minha tradução, ela diz assim: o Senhor é o meu pastor e nada me falta. Ele me faz deitar em verdes pastos. Ele me conduz ao lado das águas serenas. Ele restaura a minha alma, me guia no caminho da justiça por causa do seu nome. Sim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Tua vara e o teu cajado me consolam. Tu preparas uma mesa para mim na presença dos meus inimigos. Tu unges minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor para sempre. Amém? Podem se assentar. Acredito que todos saibam que esses salmos, o escritor dele, seja nada mais, nada menos do que o próprio rei Davi. Os Salmos 23, eu quero que você entenda que ele nada mais é do que se eu chegasse para você hoje e dissesse: Lari, fala para mim quem é Deus na sua vida. Você consegue escrever em um papel quem é Deus para você? Você consegue no seu dia a dia, no seu trabalho, naquilo que você faz, naquilo que você exerce, você consegue escrever e dizer para mim quem é Deus? Quem sabe você, como pedreiro, você possa escrever quem é o Senhor dentro das palavras daquilo que você vive. Quem é Cristo para você? Quem sabe aqui dentro você é uma cozinheira, e se você for escrever no seu dia a dia quem é Cristo, quem é Deus para você. Os salmos que nós lemos nada mais é do que Davi dizendo quem é o Senhor para com ele. E Davi, acredito que todos saibam que Davi começou desde cedo pastorear ovelhas.
Desde cedo Davi começou a cuidar de um rebanho. Então acredito eu que quando Davi foi escrever algo acerca de quem era Deus para ele, quem é o Senhor para comigo, como eu posso deixar as nações, como eu posso deixar escrito, como eu posso glorificar o nome de Deus, porque Salmos é uma música, como posso eu expressar às pessoas que me ouvem, como eu posso dizer às pessoas que ouvirão essa canção, quem foi Deus para mim? É isso que Davi está fazendo no Salmo 23. É isso que eu e você, muitas das vezes, nós temos que fazer no dia a dia. As pessoas, elas têm que olhar para nós e enxergar em nós quem é Deus para mim e para você. Mas a grande pergunta é que no final de tudo isso, quem vai ser Deus? Quem é Deus na sua história? E o salmista vai dizer: o Senhor é o meu pastor. Porque a vida de Davi, aquilo que ele mais tinha vivido era o pastoreio. Então ele entendia de que o quão importante era o cuidado de um pastor. E Davi vai se relacionar e dizer que Deus, para com ele, era um pastor da vida dele. E quando nós vamos olhar a questão de que é um pastor, a primeira coisa que nós entendemos é que um pastor, ele dá direção, pastor. Ele cuida, ele zela. Davi estava querendo dizer que Deus para ele era quem cuidava, era quem dava a direção. Jesus vai dizer que as ovelhas que ouvem a voz do seu pastor, as conhece e as segue. Por quê? O pastor Jefferson disse que teve o prazer já de ter ovelhas. E quando a gente vai estudar a questão de ovelhas, a ovelha ela começa a reconhecer a voz do seu pastor, e ela começa a seguir apenas o seu pastor. E a grande dificuldade quando tem que trocar de pastor é que ela não reconhece a voz. E Davi estava dizendo que Deus com ele, para ele, era o pastor da sua história. Se alguém chegasse para Davi naquele momento e dissesse: Davi, o que você tem para dizer acerca do seu sucesso? Como você alcançou o que você alcançou? Como foi que você chegou aonde você chegou? Qual é o teu testemunho? Davi poderia dizer: eu ouvi a voz do meu pastor. Não foi a força do meu braço, não foi a minha sabedoria, mas foi porque eu dei ouvido à voz daquele que me conduz. Eu permiti ser conduzido a um Deus que tem sido o meu pastor, que tem me cuidado, tem guardado a minha vida, eu tenho confiado nele. Hoje, se eu te perguntar, quem sabe você está aqui dentro ou nos ouve pela rádio, qual é o segredo do teu sucesso? Como é que foi que você venceu tudo que venceu? Como é que foi que você passou por tudo que teve que passar? A primeira coisa, quem sabe você vai dizer, é Deus. E glória a Deus por isso, que você tem que reconhecer mesmo que Deus o trouxe até aqui. Até aqui o Senhor nos ajudou, até aqui Deus nos conduziu. Davi, ele nunca ficou pelo caminho, ele nunca parou até o presente momento desses salmos, porque ele decidiu confiar plenamente na voz de Deus. Muitas das vezes nós abrimos os nossos ouvidos, irmãos. Muitas das vezes nós deixamos de dar ouvido à voz de Deus para dar a voz a pessoas. Às vezes você conta o teu sonho, você conta o teu projeto. Às vezes se você abrir aquilo que tem no teu coração, aquela própria profecia que Deus lançou sobre a tua vida. Ei, às vezes se nós dermos ouvido, as pessoas vão sempre dizer para você: não, rapaz, eu acho que isso não é para você. Eu acho que esse sonho não é compatível com a tua vida. Quem sabe você sonha em ter um carro, mas não é compatível com a tua vida. Quem sabe hoje não, mas se você der ouvido à voz de Deus, vai se realizar, vai se concretizar. Você tem que entender que o sucesso na minha e na tua vida depende de ouvir a voz de um pastor. Quando Davi declara que o Senhor é o meu pastor, ele está declarando que todo o cuidado da história, todo o cuidado da vida dele, quando ele teve que vencer um urso, quando ele teve que vencer um leão, quando ele teve que vencer, irmão,
a rejeição dentro da casa dele, quando ele teve que ser forte, quando ainda o seu pai o rejeitava e excluía da sua família. Tudo isso era porque ele tinha um Deus, e para ele, Deus era o pastor que o cuidava e o que conduzia a vida dele. Ele sabia que nos momentos mais difíceis, nos momentos mais perigosos da vida dele, nos momentos que ele mais, quem sabe, desejasse em desistir, ele tinha um pastor, ele tinha um Senhor que cuidava e guardava da sua vida. Às vezes você se pergunta: meu Deus, eu tenho tanta dificuldade, passo tanta prova. Irmão Davi, rejeitado desde criança. Eu tenho certeza, isso aqui não é nem revelação. Eu tenho certeza que no meio de nós tem pessoas que foram rejeitadas. Eu tenho certeza que pessoas não entendem porque às vezes o pai foi tão rude, a mãe foi tão rude na sua infância. Eu sei que tem pessoas que não conseguem compreender porque tiveram que passar o que passaram quando criança, quando na infância. Porque eu tive que viver tudo que eu vivi. Às vezes se perguntam tantas coisas, e a grande verdade é que se nós olharmos para a nossa história, era como a de Davi. Havia um pastor cuidando, havia um pastor te olhando de longe, havia um pastor te protegendo, havia um pastor te cuidando. Não é por causa da dificuldade, não é por causa do momento que você viveu, não é aquilo que você passou que Deus não estava te cuidando. Era bem pelo contrário. Isso tudo te forjou, isso tudo te fortaleceu, isso te transformou nessa pessoa que você é hoje. Às vezes você fala: meu Deus, mas eu sofri tanto. Só que hoje, se alguém chegar do seu lado e dizer: eu estou querendo desistir por conta disso e daquilo, e Deus é perito em trazer pessoas que sofreram as mesmas necessidades, sofreram as mesmas coisas que a gente, para pedir conselho para a gente. E é a hora de você dizer: irmão, eu venci, eu também passei por isso. Fica firme, permanece, porque há um pastor que cuida, que zela, que guarda a tua vida. Se eu passei e estou aqui hoje, não desisti, você também não vai desistir. Davi, entendendo de que ele deveria dar ouvido à voz de Deus, o sucesso da vida de Davi baseava-se em crer que Deus o cuidou assim como ele cuidava das suas ovelhas. Deus tinha o zelo por ele, assim como ele zelava das suas ovelhas. E aí entra uma questão, irmão: se Deus tiver que cuidar de nós como nós cuidamos da nossa casa, se Deus tiver que cuidar de nós como nós cuidamos com aquilo que Ele colocou na nossa mão, se Ele tivesse que ser recíproco no cuidado que eu tenho com as coisas dEle, com aquilo que Ele confiou na minha mão, se Ele tiver o mesmo cuidado, será que você teria chegado até aqui? Como vai ser a sua história daqui em diante, se Ele ser recíproco com você, no mesmo zelo e cuidado que você tem com aquilo que Ele colocou? O que Ele colocou na minha mão, presbítero? Ele colocou tua esposa, teu esposo, teus filhos, colocou a tua casa, colocou um ministério que há tempo Ele tem chamado, há tempo Ele tem te convidado, e você tem dito não. Ei, eu não estou lhe acusando, eu estou lhe trazendo à luz aquilo que você precisa entender. Deus te cuida muito mais do que aquilo que você tem cuidado, irmão. Deus tem zelado muito mais, porque Ele é misericordioso e bondoso comigo e contigo. Muitas das vezes Ele vem, chega, nos chacoalha, passamos situações para que nós possamos tampar os nossos ouvidos para o mundo, dobrar os nossos joelhos e dar ouvido à voz ao único pastor que deve ser ouvido. Chega de dar ouvido às coisas do mundo, chega de ouvir os barulhos que o mundo tem. Às vezes o mar está se levantando, está revolto. Às vezes nós paramos e ouvir a voz de Deus e começamos a ouvir o barulho das ondas do mar, assim como Pedro, e naturalmente começamos a afundar.
Mas assim como Pedro encontrou o pastor sobre as águas, você encontrou Cristo também. Então dê ouvido a Cristo, dê ouvido ao verdadeiro pastor, dê ouvido a um Deus que pode lhe conduzir, que sabe o teu amanhã. Dê ouvido ao Cristo que te fez a promessa. Dê ouvido ao pastor que disse para você que você iria chegar, que a tua família iria se converter. Dê ouvido às promessas que Ele te prometeu. Confia na voz dEle. A parte B desse versículo, Davi vai dizer: nada me falta. Algumas traduções vai dizer: nada me faltará. Em outras traduções vai dizer: de nada eu tenho falta. A minha pergunta é: como pode um homem que foi criado em uma família que não tinha amor de pai, como pode um homem que quando Samuel unge, ele é perseguido pelo rei, tentado matar, buscado as nações. A partir daquele dia as nações viraram contra Davi. Os filisteus buscavam matar a todo tempo. Quando ele foge de dentro de Israel, tem que se esconder em uma caverna. Como pode um homem que passa tudo que Davi passa? Como pode um homem que está perto, o seu exército que ele começa a formar é feito da pior escória da sociedade? Como pode um homem cercado por tantas adversidades dizer que ele não tem falta de nada? É porque Deus era tudo para ele. Quando nós entendemos que Deus é tudo, irmão, pode às vezes, sim, pode vier às vezes alguma necessidade dentro da nossa casa. Pode chegar, quem sabe, o dia difícil. Eu não sei você, mas eu já passei por esse dia difícil. Eu não sei você, mas eu já precisei de cesta básica. Eu não sei você, mas eu já tive momentos de dificuldade. Mas Davi disse: de nada eu tenho falta. Eu não sinto falta de nada. Porque quando o crente entende de que o Senhor é suficiente na casa dele, ele entende que até a necessidade é um propósito na vida dele. Presbítero, você está dizendo bobeira, bobagem? Não, porque o momento de dificuldade havia um propósito na minha vida. Nesse momento de dificuldade foi o tempo que Deus escolheu para trabalhar comigo. Foi o tempo que Deus escolheu de tirar a soberba. Foi o tempo que Deus escolheu para tirar a arrogância, a prepotência. Mas eu tive que entender que, ainda que quem sabe eu não tinha mistura dentro de casa, eu tinha um Deus para orar e dizer: Deus, obrigado pela vida que o Senhor ainda me deu. Às vezes um momento difícil chega e nós não queremos entender, nós queremos muitas vezes reclamar. Dizemos: Deus, somos dizimistas, somos ofertantes, Senhor, eu não falto o culto. Isso, maravilha, maravilha, maravilha que você não falta um culto, maravilha que você ainda assim é um ofertante, é um dizimista. Mas entenda, dobre o teu joelho e entenda: Deus, o que é que o Senhor quer falar comigo? O que o Senhor quer me ensinar nesse momento? O que tenho eu, Pai? O que o Senhor quer trabalhar comigo? Porque eu sei que o Senhor é o meu tudo. Certa feita, Satanás chegou na vida de Jó, e você conhece a história. Arrancou seus filhos, arrancou seus bens, arrancou sua saúde. E Jó dobrou o seu joelho, rasgou as suas vestes e disse: Deus me deu e Deus tomou, bendito é o nome do Senhor. É muito fácil, irmão, adorar quando não nos falta nada. É muito fácil eu dizer, evangelista Pascoal, maravilha, com dinheiro na conta. Não tem nada de errado, irmão, pelo amor de Deus, é bênção. Mas é muito fácil quando tudo vai bem, irmão, quando a tua saúde, o teu casamento, quando as coisas estão alinhadas. Mas o Senhor, muitas das vezes nós passamos situações, porque quando nós somos apertados, é o que realmente, é nesse momento que sai o que nós temos aí dentro. É nesse momento de aperto é que você vai dizer assim: amaldiçoa esse Deus, ou me morre. Ou é momento de você dizer: nu saí do ventre da minha mãe, nu para lá voltarei.
Deus me deu e Deus tomou, bendito é o nome do Senhor. Há momentos que nós temos que dizer: eu não tenho nada, eu não tenho falta de nada. Davi, sendo um homem, passando por tudo que passou, em todos os momentos, quando ele errou, como eu e você, ele disse: Deus, me arranca tudo, mas só não retire de mim o teu espírito. Ele entendeu de que Deus era o seu tudo, Deus era o pão que ele precisava, Ele era o sustento da casa. Davi entendia de que o homem pode ter tudo, mas se não tiver Deus, não tem nada. Irmão, Deus precisa ser o meu tudo dentro da minha casa. Deus precisa ser o suficiente para mim. Ontem, era 1h30 da manhã ainda, e nós estávamos conversando com os jovens, e eu dizia de que Deus, Ele quer uma adoração verdadeira, uma adoração pura. Deus, Ele quer o melhor que tem dentro de você. Ele quer que você seja um verdadeiro adorador, que adore Ele em espírito e em verdade. Você não deve adorá-lo simplesmente por aquilo que Ele te fez. Você não deve adorá-lo apenas pela transformação do que Ele gerou na sua vida. Você deve adorá-lo porque Ele é suficiente na sua casa, porque Ele é digno de adoração, Ele é digno de louvor, porque Ele é quem sustenta, quem guarda, quem protege a minha casa. Versículo 2, a Bíblia vai dizer: Ele me faz deitar em verdes pastos, Ele me conduz ao lado das águas serenas. Sabe, irmão, quantos aqui sonham em prosperar? Ninguém sonha, só o Mário. Está todo mundo próspero aqui, está benção? Quantos aqui sonham com o melhor de Deus? Quantos sonham com o melhor de Deus? Eu também sonho. Eu também sonho. Eu também sonho em progredir na vida. Eu também sonho. E Davi, entendendo isso, ele diz: Ele me faz deitar em verdes pastos, Ele me conduz ao lado das águas serenas. Eu quero dizer para você que está aqui, sim, Ele é o seu tudo. Vai ter momentos difíceis, mas também há um tempo que Deus te colocará em pastos verdejantes. O que Davi está dizendo é que, como pastor, e sabendo disso, quando você tira as ovelhas de dentro da sua proteção, de dentro da sua fazenda, e você leva elas pastos, Davi entendia que o pastor conduzia a ovelha ao melhor pasto. Mas por que o pastor conduz a ovelha ao melhor pasto? Porque o pastor está preocupado em nutrir a ovelha. O pasto seco, ele não tem muitos nutrientes. Quem sabe ele até enche a barriga, quem sabe ele até dá uma sensação de estar cheio, mas ele não tem valor nutritivo nenhum. E Davi, entendendo que Deus era preocupado com a nutrição da alma, do coração e da vida de Davi, Davi vai dizer que Deus leva ele aos pastos verdejantes. Davi diz que o Senhor cuida dele ao ponto de dar a ele um pasto nutrido. Em outras palavras, Deus cuida de você para nutrir a tua alma. Deus não quer que você... Às vezes Deus tem um propósito: eu vou chegar com meu filho lá, vai ser um grande pregador, vai ser um grande cantor, vai ser uma pessoa que eu vou usar para impactar as nações, vai ser uma pessoa, vai ser um grande empresário, vai ser uma pessoa referência no trabalho que ela trabalha, eu vou abençoar a casa dela. Mas enquanto o Senhor está conduzindo nós até os pastos verdejantes, muitas das vezes os nossos olhos estão olhando aquela erva seca. Tem muita pessoa que no meio do caminho começa a olhar aquela erva seca e começa a desejar. Presbítero, você quer dizer com isso? Há um tempo para os pastos verdejantes. Há uma trajetória para se seguir e chegar até os pastos. Há um conduzir de Cristo até esse momento. Mas enquanto o Senhor não nos colocar nos pastos, nós temos que ficar com a nossa boca fechada
e não comer do que há no meio do caminho. Por quê? Porque muitas das vezes quando você chegar na bênção, você vai chegar de bucho vazio. Você vai chegar com a barriga cheia, vai olhar para os pastos verdejantes e dizer: eu não quero isso, eu estou cheio, eu não aguento. Sabe quem viveu isso? Israel. Israel viveu isso. Deus fez uma promessa: eu vou enviar um Messias para libertar vocês. Mas eles começaram a comer de tanta erva no meio do caminho, começaram a se alimentar, e volta e meia comia até erva daninha, que se contaminava, passava mal. Deus tinha que dar uma apertadinha, que o dia que os pastos verdejantes, o dia que Cristo pisou dentro de Israel, eles disseram: não queremos, não queremos, não queremos, estamos cheios. Toma cuidado. Deus tem sim um tempo de vitória, Deus tem um tempo de bonança, Deus tem pastos verdejantes, sim, para te transformar forte, para te transformar viril, para deixar você. Deus se preocupa. Mas enquanto não chegar os pastos, eu não vou comer de nada que o mundo no meio do caminho me oferecer. Eu estou indo em direção ao que Cristo me prometeu. Ei, de Cristo me prometeu que vai fazer o de um grande empresário. Aí no meio do caminho, quando você começa a andar em direção a isso, aí vem as licitações, aí vem, ei, você pagar uma propininha aqui, a gente consegue um contratinho para você. Ei, se você sonegar um pouquinho aqui, você chega mais rápido, e você vai enchendo o seu bucho com aquilo que não deveria. Ei, se eu ser desleal aqui, se eu vender um negócio aqui, ei, se eu passar alguém para trás aqui, ei, se eu fazer isso, vai comendo erva daninha no meio do caminho, quando chega na bênção de Deus, nem sabe que está lá, está de tão bucho cheio, está de tanto cheio, que os pastos verdejantes já não são mais alegria, já não é mais felicidade. Há quantas pessoas que quando recebe a bênção, quando chega, fora da igreja, vai embora, desiste, desanima. O mundo tomou tanto conta do coração e da alma dele, ele comeu tudo o que tinha pelo caminho, de que quando Cristo começa a obra na vida dele, e quando entrega a bênção, quando chega nos pastos, ele não suporta e vai embora. Quantos não estão aqui hoje com você, que começou a jornada contigo, que você ouviu Deus falar para ele: eu vou mudar a tua história, eu vou restaurar o teu casamento, eu vou apertar um pouquinho mais. Cristo, quem sabe, falou: vou restaurar esse casamento. Mas você está aqui dentro e diz: enquanto Deus não mudar esse homem, quem sabe você me ouve, mas enquanto Cristo não mudar essa mulher, enquanto Cristo não mudar esse homem, eu não posso ficar sem sexo, eu não posso ficar sem uma parceira, eu não posso. E aí você está comendo erva daninhas no meio do caminho, se contaminando, e está achando que vai chegar tudo bem nos pastos verdejantes. Não vai. É apenas um tempo, um processo entre você sair do local onde você estava até os pastos. Mas vai valer a pena. Vai valer a pena você esperar, vai valer a pena, porque quando você chegar lá, você vai estar com fome, você vai estar com sede, você vai estar com uma vontade de encontrar aquilo que é de Deus. E quando você chegar, Deus vai falar assim: pode comer à vontade, pode viver, pode desfrutar, é teu. Mas nós temos que cuidar, irmão. Nós temos que cuidar. Por isso que é muito interessante que a igreja tem que pedir discernimento de espírito, para nós saber, porque aquilo que o diabo vai colocar no meio do teu caminho, pratos, para nós sabermos o que é de Deus e o que não é. Deus, me dá discernimento para saber se esse aqui que tem no meio do caminho é para mim comer ou se não é. Deus, me dá discernimento se isso aqui é de Deus, ou se isso aqui é um prato do inimigo que parece tão bonito. A fome é tão grande. Dizia o meu pai que o melhor prato é a fome, porque quando você está com fome, tudo fica maravilha, tudo é bom. Mas nós temos que cuidar, porque Esaú chegou morto de fome e trocou a primogenitura, comeu no meio do caminho e perdeu a bênção que Deus tinha para ele. Temos que tomar cuidado, irmão. Há um campo verdejante, mas se no meio do caminho nós não vigiar, nós ficamos pelo meio do caminho, arriscamos adoecer. Versículo 3:
Ele restaura a minha alma, me guia no caminho da justiça por causa do seu nome. Em algumas traduções ele diz: Ele refrigera a minha alma. Ei, a ovelha, ela por si só, ela cria a lã. E a lã é uma proteção natural da ovelha. A ovelha, ela gera lã para que proteja ela, para que aqueça ela, para que esquente ela, para que lhe proteja dos espinhos, das coisas que tem pelo caminho. Então ela por si só, a sua lã cresce. Mas só que chega um tempo que a ovelha precisa ser tosada, ela precisa ser tirada daquela lã. Porque aquilo que uma hora para ela era uma proteção boa, chega uma hora que se torna um estorvo. Aquilo que é natural para lhe proteger, às vezes chega um tempo que acaba lhe afetando. Como isso, presbítero? A ovelha, quando sua lã está muito grande, ela começa agora a criar, ela pode gerar alguns germes, algumas bactérias, pegar algumas coisas, algumas infecções, começa a entrar pode adquirir algumas doenças, e ela começa a crescer, tampar a vista, começa a incomodar ela, começa a gerar para ela um problema. Muitas das vezes você, pela vida que você viveu lá fora no mundo, você criou algo para lhe proteger. Quem sabe, eu vou dizer de mim, hoje eu sou meio dado assim, de abraçar, de falar, isso aqui é obra de Deus, irmão. Mas eu chegava na igreja assim, isso aí assim, eu não falava com ninguém. A tia Rô está ali, a tia Rô me conhece. Para mim, eu entrava calado, saía mudo, porque para mim eu me protegia. Para mim era uma proteção, eu tinha que te conhecer, eu tinha que estudar o teu perfil, saber se você era confiável, se você não era confiável. Devido ao curso que nós estamos fazendo, adulto consciente, eu entendi por conta disso. Por que eu sou assim? Eu entendi por qual motivo eu nasci com isso. Eu entendi. Mas isso uma época me protegia, servia para me proteger lá no mundo. Às vezes eu atacava, se você chegava e falava comigo, eu não gostava, eu lhe atacava. Eu não deixava você querer tirar farinha de forma nenhuma, sobressair de mim, porque isso era uma defesa minha. E há pessoas que dizem que a melhor defesa é o ataque. Eu carregava isso comigo. Isso para mim, um tempo, me protegeu. Mas essa lã começou a crescer ao ponto de me atrapalhar, porque agora eu estava sendo conduzido e eu estava sendo guardado por um pastor que se importava com as minhas mudanças. Ao Jesus Cristo que olhou para mim e falou: preciso podar essa lã, preciso tirar isso que está te atrapalhando. Aquilo que um dia me protegeu, agora estava gerando em mim desconforto. E é por isso que Davi diz que o Senhor, Ele cuida da sua alma, Ele refrigera. Porque uma das coisas que a lã, quando começa a crescer demais, começa a aquecer a ovelha, começa a trazer um desconforto para ela, apesar de ela ser um animal para se adaptar a aguentar a sua lã. Mas aquilo que um dia lhe protegia começa agora a lhe causar problemas. É por isso que Jesus chegou na sua vida. Quando Ele chegou, Ele começou dizendo para você que você deveria deixar algumas coisas pelo caminho. É por isso que às vezes você vê pastores, pessoas vindo aqui em cima, e como eu estou dizendo para você, que é necessário você deixar algumas coisas que antes para você era tão valiosa, era tão importante, algum costume, mas eu nasci assim, mas eu sou assim, mas eu vou morrer assim. É por isso que vim com Cristo, seguir a Cristo, é negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir. É necessário negar aquilo que nós viemos do mundo, algum costume, alguns vícios. É necessário nós deixarmos, e Davi entendendo isso, ele diz: o Senhor cuida da minha alma.
Ele estava lembrando do tempo que ele cuidava das ovelhas, do cuidado da ovelha, do tempo que ele tosava a ovelha, do tempo que ele arrancava os carrapichos, do tempo que ele não deixava a ovelha adoecer. E muitas vezes eu e você, mas irmão, o pastor é chato, irmão, o pastor está tocando aqui nisso aqui, ó, está mexendo aqui naquela ferida. Sim, o pastor vai mexer nessa ferida, sim, o pastor vai arrancar essa casquinha, vai espremer esse pus para fora, mas não é para te machucar, é para que ele possa passar o bálsamo, para ele possa passar, quem sabe, um azeite para curar. Esse é o interesse. E às vezes nós ficamos bravos, ficamos, meu Deus, mas pega no meu pé, não larga do meu pé. Sim, não vai largar, porque ele te ama, porque ele quer ver você diferente, é porque ele se importa com você. Jesus, quando você diz, Senhor, eu entrego a minha vida nas tuas mãos, e eu reconheço o Senhor como único e suficiente Salvador, ele vai olhar para você e dizer, sim, eu vou lhe cuidar. Só que a diferença é que ele agora, ele não vai ceder às minhas e às tuas birras, ele vai nos cuidar como pai, como um pastor tem que cuidar, porque assim como uma ovelha tem valor para um pastor, assim você tem valor para Deus. Então, ainda que a ovelha não queira, ainda que para a ovelha seja meio que, e deve ser muito, já pensou só, arrancar toda aquela lã que há tempo ela carrega, nossa, ela deve ser muito desconfortante, ela deve se sentir tipo assim, meu Deus do céu. É que nem quando Cristo chega na sua vida e fala, ei, vai tirando as coisas, você fala, meu Deus do céu, o que Cristo está fazendo comigo? Sim, às vezes tem um confronto aqui, ó, mas é necessário, é por amor, é por cuidado, é por zelo. E é por isso que Davi vai dizer, ele cuida da minha alma. Davi entendeu que os momentos que ele teve que deixar algumas coisas, alguns traumas ele teve que ressignificar e deixar no passado, algumas coisas que ele viveu, ele tinha que permitir que Cristo limpasse, tirasse dele mesmo. Ele entendeu que todo o cuidado de Deus era simplesmente por amor. E ele vai escrever, o Senhor cuida da minha alma, o Senhor refrigera a minha alma, porque às vezes, irmão, nós estamos a ponto de explodir, e refrigerar é tirar o calor, é trazer a temperatura para menos. Às vezes você está a ponto de explodir, você está a ponto de desistir de tudo, você entra por aquelas portas ali, vem o refrigério de Deus, e você sai daqui dizendo, meu Deus, aleluia, glória a Deus. É isso. Davi sabia que Deus era o refrigério da sua alma, Deus cuidava da sua alma, Deus era o pastor dele. E a parte B desse versículo diz que Deus faz isso por causa do quê? Por causa do amor ao nome dele. Porque como eu disse para você, quando você reconhece o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, Ele vai honrar o cuidado que você, a confiança que você colocou na mão dele. E para honrá-lo o nome, Ele faz tudo isso que faz na tua vida por amor ao nome dele, para dizer, ei, você confiou em mim, eu vou honrar o meu nome, pode contar comigo. É com um monte de palavra. Hoje em dia tudo é no papel, mas havia um tempo que tudo era na palavra. Mas para nós crente ainda a palavra vale, é sim, sim e não, não. Passou disso é procedência maligna. E Deus vai dizer que Ele faz tudo que faz por amor ao nome dEle, para dizer, ei, aquilo que eu disse, pode crer que ainda, meu nome ainda firme, não volto atrás. Versículo 4: sim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Ei, como pode um homem que as nações o perseguem? Davi era perseguido dentro da sua casa, sim ou não? Sim ou não? Davi era perseguido o dia que foi ungido, sim ou não? Davi era perseguido no pasto por leões, por ursos, sim ou não? Davi era perseguido por Saul, sim ou não? Davi era perseguido pelos filisteus, sim ou não? A vida inteira de Davi, Davi dá de encontro com a morte.
Davi está dentro do pasto, vem um urso e vem um leão. Como pode um homem que a vida dele, quando você vai estudar, ele teve que encarar um gigante, irmão? Como é que pode um homem dizendo, ainda que eu ande, como se ele não tivesse andado, Pascoal? Ele está dizendo, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum. Como um homem que afronta as nações, é perseguido à morte, vai dizer que não viu a morte ainda, não teve cara a cara, não passou por um momento de vale, não passou por um momento de achar que ia morrer. Meu irmão, naquele eu cuidando daquelas ovelhas, eu já ia falar, é livramento, já era, morri. Mas Davi, um homem que passou por tudo que passou, ele vai dizer, ainda que se um dia eu passar pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer, eu não vou temer. Se um dia a doença chegar na minha casa, eu não vou temer. Se um dia ainda as pessoas, tem pessoas que têm medo, irmão, não, fulano falou que vai te matar, fulano falou que vai te destruir, fulano falou que te persegue. Ei, Jesus te tirou da droga, te tirou do meio do tráfico, te tirou do meio da boca. Você está com medo de alguém, irmão? Pelo amor de Deus, ninguém te toca, ninguém encosta em você. Pode fazer o plano que for, pode arquitetar, dizer que é o teu fim, que já era. Ei, mas como Davi sabia que se ele andasse pelo vale da sombra da morte, era como se ele dissesse, se um dia a morte estiver diante de mim, eu não vou temer. Mas tinha um segredo. Por que, Davi, você não vai temer? Porque tu estás comigo. Davi sabia que não andava sozinho. Davi sabia que ainda que ele andasse, ainda que as pessoas dissessem, eu vou te matar, eu vou te destruir, eu vou acabar com você, eu vou acabar, ei, estou fazendo macumba, estou fazendo feitiçaria, eu vou pôr você dentro de um caixão. Davi disse, ei, eu não ando sozinho, eu ando com Deus, eu ando com o meu pastor, eu ouço a voz dele, eu estou perto dele. Quando eu vejo que eu estou se afastando da voz dele, eu me aproximo de volta, eu não estou sozinho. Parece que Davi viu Cristo andando no Novo Testamento, porque você não vai achar nenhuma vez no Novo Testamento Jesus Cristo dando de cara com a morte e a morte prevalecendo. Você não vai encontrar nenhuma vez Jesus Cristo chegando em uma casa que tinha uma menina morta, em um velório que estava se passando e tudo continuar do mesmo jeito. Toda vez que a morte encontrou com Cristo, ela teve que baixar a cabeça, ir embora e entregar a vida de volta. Era por isso, Davi sabia que estava com aquele pastor, ele sabia que ele estava com Cristo, ele sabia que Deus o guardava. Ele disse, se algum dia eu encontrar a morte, mas eu estiver perto de Deus, eu estou protegido. Todo aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Davi sabia, ei, se algum dia a morte me encontrar por aí, não vai ter por ela, porque eu não é eu, é com quem anda comigo. E a minha pergunta, com quem que você tem andado? Quem é a tua melhor amizade? É meu irmão, é isso, é fulano, é Beltrano, sempre que eu preciso. Ei, irmão, teu melhor amigo é o teu pastor, é Jesus Cristo, é Ele quem te protege de tudo e de todos. Davi estava falando daquilo que ele tinha vivido, irmão. Davi estava lembrando do tempo que ele andou cuidando das suas ovelhas, e ele mesmo relatou que veio um urso e um leão. Ele disse, não, de jeito nenhum, ninguém pega aqui. Davi estava se referindo ao mesmo cuidado que ele teve com as ovelhas dele, Cristo teria com ele. Jesus está cuidando da sua história. Não desanime, não pare. Ninguém pode te destruir, irmão. As pessoas podem se reunir, não tem. Macumbeiro pode sentar, fazer macumba, consagrar, pode fazer o que for. Mas quando o demônio chegar lá para ceifar a tua vida, ele vai ter que encontrar o Senhor Jesus Cristo dentro de ti. E ele vai ter que olhar e dizer, não, com esse eu não posso. Ele vai ter que voltar para o terreiro, para o Pai de Santo, e dizer, ei, você é doido, rapaz, aonde você me enviou? Com aquele eu não posso. Aquele é guardado, é protegido, ele anda do lado do pastor dele. Quem sabe você não reconheça o poder e o senhorio de Cristo, mas o mundo espiritual
Os demônios olham para Cristo e dizem: não, com Ele eu não posso, com Ele eu não posso tocar na família, eu não posso tocar no casamento, eu não posso tocar nas finanças, eu não posso tocar em nada, porque há um Cristo que cuida dele, que zela dele, que o protege, que é pastor daquela casa, ele confia nele. Não tema. Por quê, presbítero? O salmista vai continuar dizendo que eu não temerei porque tu estás comigo, e a tua vara e o teu cajado me consolam. Vara e cajado, irmão, algumas traduções vai dizer me protege. A tua vara e o teu cajado me protege. Me protege do quê? Me protege de tudo isso que eu acabei de falar. Me protege de tudo aquilo que quer me atacar, tudo aquilo que quer destruir a minha vida, a minha família. Eles têm que encontrar um pastor com um cajado na mão. Eu começo a pirar, irmão. Você consegue enxergar os demônios chegando na porta da tua casa, mas encontrando um pastor ali na frente, dizendo: ei, eles morrem de medo, irmão. Eles sabem o senhorio que há em Cristo. Eles sabem quem protege, quem guarda a tua família. Versículo 5: tu preparas uma mesa para mim. A mesa é para quem? A mesa é para quem, igreja? Tu preparas uma mesa para mim, na presença dos meus inimigos. Ei, tem gente achando que tudo que ele tem, tudo que ele vai ter um dia vai ser esforço do braço. Deixa eu dizer para você, Deus, ele tem uma mesa assim, ele vai preparar. Escuta isso que eu vou te dizer: a honra que Deus tem, é Ele quem vai preparar para você. Você confia. O que eu preciso fazer para isso? Eu preciso confiar e ouvir a voz do meu pastor e segui-lo. Mas a bênção, mas a honra, mas aquilo que você tanto deseja, é Ele quem vai preparar. É Ele quem vai preparar a mesa. A mesa não é para você se achar, não é para as pessoas olharem para você dizer assim: ei, irmão, tá vendo aí, ó, Deus me honrou, ó, olha aí, ó. Não, é o próprio Deus que vai preparar a mesa diante dos inimigos. É o próprio Deus que vai preparar a mesa diante dos seus inimigos. Então não adianta, o dia que eu tiver de carro, eu quero passar lá naquela rua onde é que eu morei quando era pobre. Não explica assim não, irmão. Deus vai preparar uma mesa para você desfrutar. Esquece o que você viveu, esquece o que você passou. Aproveita, desfruta aquilo que Deus tem para você. Tem gente com a benção na mão e querendo mostrar para fulano, para Beltrano, se achar, aquilo, não sei o que. Ei, aproveita, se Cristo entregou na tua mão, desfrute da mesa, desfrute da bênção. O tempo de honra chegou. O que tem na mesa é para você. É para você. Davi está mais uma vez falando dele. Mais uma vez Davi está falando porque quando chegou o tempo de Deus honrá-lo dentro da sua família, Deus preparou uma mesa diante dos irmãos dele e disse: ninguém se senta nessa mesa sem Davi chegar. Mas foi quem que preparou aquela mesa? Foi Deus, irmão. Foi Deus. Davi estava lá no campo, lá no mato. Davi nem sabia daquilo. Quem sabe você nem sabe ainda, mas Deus tem uma mesa preparada para você. Quem sabe você está tocando a vida pensando daqui 10 anos, 15 anos, e Deus está dizendo assim: ei, a mesa já está preparada, a honra que eu tenho para você já está preparado. Ei, mas eu estou tão longe daquilo que Deus lhe prometeu. Irmão, Deus manda chamar você, Deus grita o seu nome, fala: vai lá, busca Ele, chama Ele, que a mesa está pronta. Mas nós podemos comer um docinho, a fome é grande. Não, primeiro Ele, é dele, é para Ele. É isso. E Ele vai dizer: tu unges a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Eu vejo isso, é triste. Tem gente que corre atrás de unção, tem gente que corre atrás de cargo, tem gente que corre atrás: mas se eu fosse o líder, era diferente. Se eu fosse ali, eu fazia diferente.
Ah, se fosse comigo, irmão. Deus tem uma unção para você, Deus tem sim. Deus tem um propósito na tua vida. Deus tem uma honra, sim. Deus vai te separar, porque unção é separação, sim. Deus vai te separar, sim. Deus tem isso para a sua história, mas é o tempo dele, é na hora dele. Não se preocupa, a mesa, a unção, tudo vai chegar, mas espera, confia nele. Eu lembro como se fosse hoje, quando fui separado da diaconado. Eu tive um sonho que uma pastora da nossa igreja chegasse e me entregava um cartãozinho, um cartão, no sonho. E ela disse para mim bem assim: Renan, a partir de hoje você é isso aqui na igreja, mas deixa eu te dizer uma coisa, faça com excelência. E eu peguei aquele cartãozinho, quando eu olhei para ele, estava escrito diácono. Naquela semana o pastor me ligou e falou: Renan, eu preciso ir na sua casa conversar com você. Eu falei: pastor, eu já sei o que é, mas pode vir. Ele deu risada, chegou na minha casa, falou: você falou que sabia o que era. Eu falei: diga primeiro você, o que é? Ele falou: não, eu queria conversar com você, para separar você para o diaconado. Eu falei: eu sabia disso. Deus me avisou em sonhos, Deus me deu um sonho dizendo, uma pastora entregava para mim um cartãozinho, no cartãozinho estava escrito diácono, e ela disse para mim: mas faça com excelência. Então há um tempo de unção, sim, há um tempo de unção. Vai chegar o tempo, e quando o tempo chegar, pode ter certeza que a unção quebra o jugo, despedaça a canga. A unção vai servir, vai fazer efeito para aquilo que ela foi derramada sobre a tua vida. Mas é Deus, mas é o pastor, mas é no tempo dele, é no momento dele. E o versículo 6 diz: certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor para sempre. Se põe de pé. E aí, se você fosse escrever aí uns salmos para Cristo, eu quero escrever, presbítero, quem é Deus para comigo, o que sairia hoje nesse papel? Presbítero, eu vi o que você disse aí, eu acho que eu tenho que ouvir mais a voz de Deus. Tudo que eu disse para você aqui, irmão, está baseado em uma ovelha estar próximo de um pastor e entender que o cuidado de toda a vida dele, de toda a vida dela, está nas mãos do pastor. Todo o tempo, tudo aquilo que ela precisa está na mão do pastor. E eu quero que você entenda que tudo que você precisa está na mão do teu pastor. Tudo você vai conquistar. Tudo que Deus lhe prometeu, todas as promessas, tudo aquilo que o Senhor delegou sobre a tua vida vai acontecer. Mas há processos que precisam ser obedecidos. Há princípios que deverão ser postos em prática. O princípio de ouvir a voz do pastor e não a do mundo. Há princípios de deixar o Senhor nos conduzir e não comemos nada pelo caminho, mas apenas do que aquilo que Cristo colocar à mesa. Há princípios de andarmos com Ele para não temermos nada e ninguém. Eu quero que você nessa noite, você entenda que quando o seu coração estiver seguindo nessa direção, uma certeza você vai ter. Isso é tão vivo em crente. Davi finaliza esses salmos dizendo algo que um crente convertido, ele tem certeza. Ele diz: certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor para sempre. Davi sabia que se ele cumprisse esses princípios, a bondade e a misericórdia de Deus o seguiria por onde ele for. E ele sabia que ele viveria na casa de Deus para sempre, irmão. Para sempre fala de eternidade. Para sempre não fala de algo terreno, fala de eternidade. Ei, eu quero que você curve a sua cabeça. Eu não vou te chamar aqui na frente. Eu quero que enquanto o Ministério de Louvor canta uma canção, eu quero que você comece a olhar para tudo que eu preguei. E se você estava comendo erva daninhas pelo caminho, você diga: Deus, eu vou parar. Se você hoje tem medo de alguém ou algo lhe atingir,
Eu quero que você diga: Deus, me ajude a confiar plenamente em Ti, descansar o meu coração em Ti. Esse é um momento que você e Deus, irmão, esse é um momento de você, quem sabe, apagar essa música, esses salmos que você havia escrito acerca de Deus e reescrever ele, de quem é Deus para contigo. É um momento de você refletir de que águas você tem bebido, o que tem nutrido a sua vida, o que tem nutrido a tua casa, a quem você tem dado ouvidos. Essa palavra não é uma acusação, essa palavra é um despertar de consciência dentro de você. É de trazer luz àquilo que nós achávamos que estava certo, mas na verdade está errado. O fogo não me queima, nas águas não vou afundar, pois estás comigo, não estou sozinho, eu estou guardado no esconderijo, não estou sozinho, tu estás comigo. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo, eu creio em ti. Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo, eu creio em ti. Vivo do que vejo, vivo do que creio, irás prover de novo, eu creio em ti. O Senhor é quem cuida, o Senhor é quem guarda, irmão. Eu espero que através dessa palavra eu possa ter trazido luz. Eu espero que através dessa palavra você possa entender que você precisa confiar. Você não está sozinho, há um pastor, há um sumo pastor que cuida e zela de você e da sua casa. Amém? Senhor, eu quero orar, Pai, por cada pessoa que está aqui nesse lugar. Eu quero pedir, Deus, que se havia alguém, Deus, que se sentia tão só, tão sozinho no meio das lutas e dificuldades, que esta manhã, Deus, ele entendeu que há um pastor, Deus, preocupado, Deus, há um pastor, Deus, que cuida, que zela deles, há um pastor que a prioridade dele é o bem-estar e o cuidado das suas ovelhas e do seu rebanho. Então, Senhor, eu quero que ninguém saia daqui, Deus, com um sentimento de derrota, de perca, sentimento de solidão. Às vezes sentimos sozinhos, que eles possam entender que eles nunca estão sozinhos, que o Senhor está cuidando, o Senhor está guardando, o Senhor está, Senhor, observando, Pai, a casa, a família deles. Em nome de Jesus, Deus, Tu és o pastor deste rebanho, Tu és o pastor dessas pessoas. Tu és quem guarda, quem protege, Tu és quem afasta o mal para longe. Em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir o Senhor. Glória a Deus. Deus abençoe. Agradeço a minha oportunidade.